E se Jesus te rejeitasse? Pensa por um instante. Você chega diante dele, com lágrimas nos olhos, dizendo: Senhor, Senhor, e a resposta vem como uma espada cortante: eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Como assim? Você orava, ia à igreja, postava versículos, falava de fé, servia, e ainda assim foi rejeitado. Sim, porque Jesus disse isso. Não um demônio, não um inimigo, o próprio Cristo. A frase está em Mateus 7:21-23, e é uma das falas mais ignoradas por quem se acha salvo. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele não está falando com ateus. Ele está falando com crentes, com os que acham que estão dentro, mas vivem fora da vontade real do Pai. E o mais assustador, essas pessoas fazem milagres, expulsam demônios, profetizam, e mesmo assim não entram. Isso é sério, isso é profundo, e isso é muito mais comum do que você imagina. Porque vivemos em uma geração onde o nome de Jesus está na boca de muitos, mas a obediência real, no coração de poucos. E essa fala de Cristo não é para assustar, é para acordar, porque talvez você esteja exatamente nesse grupo. Talvez você ache que está bem, que está no caminho certo. Mas se a sua fé é só de palavras, se a sua prática não revela transformação, então o risco é real. E a pergunta que fica ecoando é: será que você está entre os que ele nunca conheceu? Se essa frase de Jesus mexeu com você, se isso te fez parar para pensar no que realmente tem vivido, então não ignora esse toque agora. Esse tipo de conteúdo não é para qualquer um. É para quem tem coragem de encarar a verdade. Por isso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala o que ninguém quer dizer. Deixa o like se você quer ir além de uma fé de aparência. Mostra que ainda tem gente que busca a verdade, mesmo que ela corte. E comenta aqui embaixo: eu não quero ser rejeitado por Jesus. Esse comentário é uma oração, é uma declaração, e pode ser o começo da sua real transformação. Jesus estava no alto de um monte, diante dele, uma multidão. E não era qualquer multidão, eram pessoas que se achavam espirituais, religiosos, devotos, conhecedores da lei. Eles estavam ali ouvindo o que ficou conhecido como o Sermão do Monte, talvez o discurso mais confrontador que o mundo já viu. Jesus falava sobre misericórdia, pureza, humildade e perdão, mas de repente ele vira a chave. Começa a falar sobre 2 caminhos, 2 portas, 2 frutos, 2 casas, e termina com uma declaração que cala a multidão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. E então vem o golpe final. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse momento foi um choque. Aquelas palavras foram ditas para pessoas religiosas, pessoas que estavam ouvindo Jesus com atenção, pessoas que acreditavam estar no caminho certo. Mas Jesus olha nos olhos delas e diz: nunca vos conheci. Isso quebra toda a lógica humana, porque na nossa mente, quem ora, canta, serve e fala de Deus está salvo. Mas Jesus está dizendo que não é o que você faz por fora, é a obediência real ao Pai. E ele vai além. Eles praticam a iniquidade. Mesmo fazendo coisas em nome de Deus, seus corações estão desalinhados da vontade divina. É como se estivessem usando a fé como máscara, usando o nome de Deus como fachada, e por dentro, continuam no controle, no pecado, na própria vontade. O peso aqui é insuportável, porque essa não é uma frase para o mundo lá fora. Essa é uma fala para quem está dentro da igreja. Jesus está quebrando a bolha da falsa segurança. Está dizendo: se a sua fé é só performance, você está fora. Agora imagine o impacto daquelas palavras nos ouvintes. Eles tinham visto milagres, tinham seguido Jesus. E agora ele diz que muitos não entrarão. Não porque não fizeram o suficiente, mas porque não viveram a verdade. Eles tinham dons, mas não tinham relacionamento. Tinham ministério, mas não tinham transformação. Isso é um alerta direto para nós hoje. Quantas pessoas estão cantando, pregando, postando versículos,
mas vivem numa prática diária de desobediência oculta? Quantos vivem com o Senhor, Senhor na boca, mas com o eu quero no coração? Jesus está dizendo: não basta me chamar de Senhor, você precisa me obedecer como Senhor. E eles não eram ateus, eles não eram incrédulos, eles eram religiosos. Esse é o ponto. A multidão que ouvia Jesus não era distante da fé, era viciada em religião. E essa é a mensagem mais dura que alguém pode ouvir. Você pode estar perto, e mesmo assim, estar completamente longe. Você conhece alguém assim? Sempre na igreja, sempre no culto, sempre envolvido em ministérios, agendas, reuniões. Aparentemente, alguém firme, alguém comprometido, mas quando você olha de perto, falta algo, falta profundidade, falta verdade. É sobre essas pessoas que Jesus falou em Mateus 7. Não eram ímpios, não eram ateus, não eram opositores, eram os que diziam: Senhor, Senhor, e mais. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Mas a resposta de Cristo corta como espada: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Como assim? Como é possível alguém expulsar demônios, profetizar, operar milagres e ainda assim ser rejeitado por Jesus? A resposta é dura, mas precisa ser dita. Milagre não é prova de intimidade. Ativismo não é prova de salvação. Obra visível não é sinônimo de coração rendido. Essas pessoas tinham ministério, mas não tinham relacionamento. Tinham reputação, mas não tinham raiz. E talvez estejam por toda parte hoje. Pessoas que aprenderam a linguagem cristã, a postura certa, as palavras certas, o sorriso certo, mas esqueceram do principal: ser conhecido por Jesus. A fé superficial é como maquiagem espiritual. Por fora, embeleza, mas por dentro, camufla a ausência de vida. E talvez o mais perigoso dessa fé superficial é que ela engana até o próprio coração. Porque a rotina religiosa embriaga. Você acorda, lê um versículo, ouve um louvor, posta uma frase bonita e acha que está tudo bem. Mas lá dentro, o quarto está vazio, o altar está empoeirado, a chama quase apagou. E o pior, você se acostuma. Acostuma com o raso, com o automático, com a aparência. Acredita que Deus está com você, quando na verdade Ele está te chamando de volta para um lugar que você abandonou faz tempo. Quantos estão como Sansão, que ao levantar achavam que o Espírito ainda estava com eles, mas ele já havia partido? Quantos ainda pregam com autoridade, mas vivem presos ao pecado em segredo? Quantos ministram cura, mas estão doentes de alma? E aqui está a verdade mais cortante: Jesus não está atrás da sua agenda cheia. Ele quer sua devoção secreta, seu sim quando ninguém vê, sua fidelidade quando ninguém aplaude. Ele quer ser mais que seu discurso, quer ser sua verdade, seu chão, seu centro. E talvez por isso, essa seja uma das falas mais duras do Evangelho, porque ela não foi dita aos pagãos, ela foi dita aos religiosos, aos que achavam que estavam dentro, aos que batiam no peito dizendo Senhor, Senhor. Mas o céu não responde a gritos. O céu responde a corações rendidos. Nem todo o que me diz. Essa é a sentença que cala até os mais eloquentes, que derruba os títulos, que atravessa as placas e que desmascara até os mais experientes. Porque não importa se você é pastor, bispo, líder ou voluntário, não importa se te aplaudem, te seguem, te imitam. Se Jesus não te conhece, tudo desmorona. E isso precisa gerar algo dentro de você agora. Precisa gerar arrependimento, choro, quebra, ou pelo menos um silêncio profundo. Porque a fé verdadeira começa quando a máscara cai, quando a performance acaba, quando a alma se desnuda diante do Deus que tudo vê. Você pode ter começado bem, mas e agora? Ainda há devoção, ainda há fome ou virou tudo aparência? A superficialidade espiritual é o câncer do nosso tempo. Ela mata devagar, sem sintomas no início, mas no fim, deixa apenas religiosidade vazia e alma exausta. Por isso, ouça isso como um alerta de amor. Se você sente que vive uma fé de vitrine, volte. Se você percebe que seu coração esfriou, clame. Se você entende que até hoje viveu sem ser conhecido por Jesus, se renda. Ele ainda está aqui, ainda está chamando, ainda está batendo na porta, mas pode chegar um momento em que ele dirá: eu nunca te conheci. E nesse dia não haverá argumento.
Não haverá defesa, não haverá segunda chance. A única resposta possível é a entrega agora, a rendição antes do fim, a intimidade antes do juízo, porque no fim das contas, ser conhecido por Ele é tudo o que importa. Ele ora em voz alta. Ela posta versículos todos os dias. No culto parecem os mais fervorosos, mas quando ninguém está vendo, a alma grita por socorro. Quantos vivem hoje uma fé de fachada? Um cristianismo de imagem, moldado por frases prontas, linguagem evangélica e posturas ensaiadas? Sabe aquele que sabe tudo sobre a Bíblia, mas não consegue perdoar? Aquela que canta sobre amor, mas vive julgando quem pensa diferente? Esse é o retrato da aparência. A religiosidade moderna se alimenta de performance. Você sabe como se portar, o que dizer, quando levantar as mãos, quando chorar. Mas por dentro está tudo seco. Você acorda, faz um devocional rápido, posta um bom dia, Espírito Santo, e corre para um dia completamente desconectado de Deus. No fim do dia, agradece por mais um dia abençoado, mas não lembra nem do que orou de manhã. E frases como: Deus sabe do meu coração. Não sou perfeito, mas estou tentando. Jesus me entende. Se tornaram muros. Muros que escondem um coração estagnado. Muros que sustentam a fachada de espiritualidade. Mas Jesus nunca pediu imagem. Ele pediu cruz. E é aqui que o confronto se instala. Quantos vivem uma fé centrada em si mesmos, mas dizem estar centrados em Cristo? Quantos evitam a verdade dura, o arrependimento sincero, o confronto necessário? Porque isso desmancha a imagem que construíram. Você pode parecer bem e estar completamente perdido. Pode servir na igreja e viver longe do reino. Pode ser respeitado pelos irmãos e rejeitado no céu. E isso dói. Dói perceber que talvez sua fé se tornou um palco. Dói reconhecer que há muito mais performance que presença. Muito mais fala que fervor. Muito mais imagem que intimidade. Mas essa dor é necessária, porque ela revela onde o engano começou. A aparência é sedutora. Você recebe elogios. Você é visto como referência. Você é chamado de exemplo. Mas Deus vê o que ninguém vê. Ele escuta o silêncio das suas madrugadas. Ele percebe quando sua adoração é só rotina. Ele sente quando suas palavras são vazias. E aí, ele não aplaude. Ele chora. Chora por saber que você trocou o altar pela vitrine, o quebrantamento pelo status, a presença pelo personagem. E é por isso que hoje ele te chama. Te chama para sair da encenação, para derrubar os muros, para parar de esconder a alma atrás de versículos prontos. Chegou a hora de encarar a verdade. Você vive para Deus, ou vive para parecer com Ele, porque a diferença é eterna. Você já percebeu como é fácil enganar os outros e até a si mesmo? Vivemos numa era em que o parecer vale mais do que o ser. E quando isso invade a fé, nascem os cristãos de Instagram, cheios de versículos nos stories, mas vazios de arrependimento real. Você pode estar em todas as reuniões, liderar um ministério e ainda assim nunca ter se rendido de verdade. O problema é que a cultura da performance religiosa premia o comportamento externo. Ela não exige entrega, só a aparência. Você aprendeu o código, sabe dizer glória a Deus na hora certa, sabe orar bonito, sabe falar que está tudo no controle de Deus, mesmo quando tudo está desmoronando por dentro. Mas quando foi a última vez que você chorou diante de Deus por causa do seu pecado? Quando foi que você sentiu vergonha não das pessoas, mas do seu próprio coração diante do Pai? O engano da aparência é sutil e letal. Ele te faz pensar que está tudo bem porque a sua reputação está preservada. Mas Deus não quer a sua reputação, Ele quer a sua transformação. Quantos líderes vivem assim? Pregam a renúncia, mas nunca entregaram o controle. Falam sobre cruz, mas não morrem para si mesmos. Ensinam sobre santidade, mas convivem com pecados de estimação. E o povo vê, e o povo aprende. Aprende que basta parecer, que basta participar, que basta se encaixar na estética religiosa. Mas isso não salva ninguém. Jesus não veio formar uma plateia de atores espirituais. Ele veio chamar filhos que vivem a verdade até quando ninguém está assistindo. Talvez seja duro dizer isso, mas se a sua fé só funciona com plateia, ela nunca foi fé, foi teatro. E o altar de Deus não é palco. Ele é lugar de morte, de quebrantamento, de rendição real. Por isso,
pare agora e se encare. Olhe para a sua jornada cristã até aqui. Quantas atitudes foram para manter a imagem? Quantas posturas foram para preservar o que os outros pensam? Quantas palavras você disse para parecer forte, quando na verdade estava morrendo por dentro? A boa notícia é que Deus ainda está te dando uma chance de parar essa encenação, de jogar fora a máscara, de deixar de tentar parecer espiritual, para finalmente se tornar alguém de verdade. Você não precisa de mais frases bonitas. Precisa de um arrependimento bruto, rasgado, sincero, porque é desse lugar que nasce a transformação. E talvez você esteja ouvindo tudo isso com lágrimas nos olhos, porque no fundo, sabe que a fachada já está rachada faz tempo. Então escute, você não precisa sustentar essa imagem, você precisa entregar o que sobrou dela. E quando você fizer isso, quando se render de verdade, quando for honesto o suficiente para dizer, Senhor, eu não sou o que pareço, nesse momento, começa a sua cura. Não mais um cristão que vive para parecer, mas alguém que foi encontrado, quebrado, restaurado e reconstruído pelo próprio Cristo. E é só assim que se vive o Evangelho real. Você já parou para pensar o que Jesus realmente quis dizer quando disse, nunca vos conheci? Essa palavra corta fundo, porque ela não foi direcionada a ateus nem a pessoas que zombavam da fé. Foi para gente que orava, que profetizava, que expulsava demônios, gente que estava fazendo tudo certo, mas que na hora da verdade ouviu, apartai-vos de mim. E isso significa que não basta fazer coisas em nome de Jesus, não basta ter cargo, nem dons, nem ministério. A fé que salva não é uma performance, ela é um relacionamento. E mais do que isso, é um relacionamento reconhecido por Ele. Na Bíblia, quando se fala de conhecer, não é o mesmo que saber quem é alguém. É intimidade, é convivência, é profundidade. Gênesis diz que Adão conheceu Eva e daí nasceu um filho. Conhecer na linguagem bíblica tem a ver com proximidade que gera fruto, tem a ver com estar tão próximo que a tua vida passa a carregar marcas do outro. É por isso que Jesus está dizendo que muitos vão chegar no céu achando que têm intimidade com Ele, mas na verdade nunca passaram tempo com Ele, nunca ouviram a sua voz, nunca abriram mão de si mesmos para obedecer o que Ele dizia. Você pode saber muito sobre Jesus e ainda assim não ser conhecido por Ele. Pode ser apaixonado pelos cultos, pelas músicas, pelas pregações e ainda assim não carregar o Espírito dele dentro de você. Porque uma coisa é gostar de Jesus, outra coisa é ter Jesus como Senhor. Quando alguém tem um relacionamento real com Cristo, as mudanças são inevitáveis. O orgulho começa a quebrar, a vontade pessoal começa a ser deixada de lado. Os pecados escondidos começam a doer mais do que antes. A verdade confronta, o amor purifica e a vida começa a ter direção. Jesus não busca perfeição, mas Ele busca entrega. Ser conhecido por Ele é mais do que frequentar uma igreja. É mais do que pregar, cantar ou servir. Ser conhecido por Ele é ter tempo secreto com Ele, deixar que Ele te corrija, obedecer mesmo quando dói, ter prazer na palavra, desejar estar perto dele mais do que desejar qualquer aprovação humana. Hoje, muita gente vive uma fé baseada em imagem, em currículo espiritual, mas Jesus não vai olhar para o seu currículo, Ele vai olhar para os seus frutos. E sabe qual é o maior fruto de quem anda com Ele? Transformação. O texto de Mateus é claro. Muitos vão chegar diante de Jesus apresentando suas obras. Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. Mas Ele vai dizer, mas você não era meu, eu nunca te conheci. Isso é forte demais, porque revela que a fé sem relacionamento é uma ilusão e que fazer muito não significa estar próximo. Talvez hoje você esteja percebendo que a tua fé foi construída em cima de atividades, em cima de cargos, em cima de reconhecimento, mas dentro tem um vazio, uma ausência, um silêncio entre você e Deus. Esse pode ser o momento de voltar, de parar tudo e dizer, Jesus me conhece de novo, ou me conhece de verdade pela primeira vez. O verdadeiro evangelho não é um chamado para performance, é um chamado para rendição, para a vida diária com Deus, para a comunhão constante, para a dependência real. A pergunta não é quantas pessoas você ajudou em nome de Jesus, mas sim, você tem estado com Ele, você tem sido moldado por Ele,
Você tem deixado Ele te conhecer de verdade? Ser conhecido por Jesus é estar tão perto que Ele sabe teus pensamentos mais íntimos. E você sabe quando Ele se entristece. É viver em sintonia, é viver na luz, é viver com o coração exposto. E sabe de uma coisa? Isso não é pesado, pelo contrário, é leve, porque quando você é conhecido por Jesus, você descansa, você para de atuar, você para de fingir, você para de buscar aprovação em todo lugar, você simplesmente vive com Ele. E isso é tudo. Hoje, o chamado é esse. Pare de se apresentar, pare de tentar impressionar. Jesus não quer sua performance, Ele quer você. Você já pensou que essa pode ser sua última oportunidade de ouvir Jesus te chamando? Não como uma ideia religiosa, não como uma frase feita, mas como uma verdade viva, urgente, inegociável. Tem gente que passa a vida inteira achando que está quase lá, que tem tempo, que pode mudar depois, que o céu vai esperar porque Deus é amor. Mas e se hoje for o último alerta? Quantas vezes você já foi tocado por uma mensagem, sentiu algo forte, pensou em mudar, mas no dia seguinte voltou à rotina? Quantas vezes você prometeu que ia levar a fé a sério, mas deixou para depois? O problema é que o depois pode não chegar. Jesus contou uma parábola sobre 10 virgens. Todas elas esperavam o noivo. Todas estavam na mesma expectativa espiritual, mas só 5 estavam preparadas. As outras 5 foram pegas de surpresa. Elas tinham aparência de fé, tinham lamparinas nas mãos, mas faltava o principal, óleo. O óleo representa intimidade, presença, profundidade com Deus. E quando o noivo chegou, era tarde demais. Elas gritaram, elas suplicaram, mas ouviram: "Não vos conheço." A mesma frase dura que temos repetido nesse vídeo. A mesma sentença de Mateus 7. Será que você está entre os que vivem esperando, mas não estão prontos? Será que, se a trombeta soasse hoje, seu nome estaria na lista? Será que o céu te conhece? Ou você vive uma fé que só existe no domingo? A eternidade é real, e o engano também. Milhões de pessoas vão à igreja, cantam sobre o céu, mas vivem como quem não tem medo do inferno. Vivem como quem já está salvo, mas não há frutos, não há transformação, não há obediência. É uma segurança falsa, é um evangelho sem cruz. É um relacionamento sem entrega. E é por isso que Jesus está chamando hoje, não com medo barato, mas com uma urgência santa, porque o tempo da graça tem um limite, e a paciência de Deus, embora imensa, não é eterna. A Bíblia diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Hoje, não amanhã, não depois que você resolver sua vida, não quando os problemas se acalmarem, não quando você estiver pronto, porque a verdade é que ninguém está pronto. Mas Jesus chama mesmo assim. Ele chama pecadores, Ele chama caídos, Ele chama feridos, mas Ele não chama para te deixar como você está. Ele chama para te transformar, para te limpar, para te fazer novo. Hoje, Ele está batendo a porta, mas a pergunta é: você vai abrir ou vai ignorar mais uma vez? Você vai continuar negociando sua fé com o mundo? Continuar dizendo Senhor, Senhor, mas vivendo como se Ele não existisse? Você vai continuar postergando a decisão mais importante da sua vida? Ou vai dizer: chega, eu preciso ser de Cristo, de verdade? Esse é um momento de rendição, de decisão. É agora que tudo pode mudar. É agora que o vazio pode ser preenchido, que o medo pode ser vencido, que a fé pode se tornar viva. Jesus ainda chama pelo nome. Ele ainda conhece sua história. Ele ainda estende a mão. Mas até quando? Você quer descobrir esse limite? Ou vai responder antes que seja tarde demais? Se esse chamado mexeu com você, se em algum momento desse vídeo você sentiu que Jesus estava falando direto contigo, então não ignora. Esse tipo de confronto não é comum. E se você chegou até aqui é porque o Espírito está te chamando para algo mais profundo. Então faz o seguinte agora. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão vivendo um engano espiritual sem perceber. Se inscreve no canal. Aqui você vai ouvir o que quase ninguém tem coragem de pregar. E comenta aqui embaixo: eu não quero ser rejeitado por Jesus. Esse comentário é mais do que uma frase.
É um posicionamento. É o começo de algo novo. Você não foi salvo para viver de aparência. Foi chamado para viver a verdade, até o fim.